paz do Senhor, queridos. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula, da nossa escola online, da nossa escola bíblica online. E é um prazer estar aqui com vocês para mais um momento, de estudo da Palavra de Deus. Hoje fora do ambiente de sala de aula, mas eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado por essa aula. Nós temos falado ao longo dos últimos domingos sobre a relação da paternidade, da filiação, quem somos nós, a respeito da nossa identidade em Deus. Na última aula, Mateus falou sobre a diferença entre o filho, o teknon e o huios, ou seja, o filho ainda imaturo do filho já maduro. E ele trouxe um pouco dessa diferença. E hoje eu queria compartilhar com você algo que talvez nem seja novidade, mas algo que seja que é importante nós lembrarmos para esse momento que nós estamos vivendo, que é sobre a manifestação desses filhos. Então você já sabe o que é ser um filho maduro, e hoje eu queria compartilhar com você sobre como se manifestar nessa terra como esse filho maduro. Como nós vimos, uma criança, ele não tem ainda a capacidade, de representar o seu pai em alguns lugares. Mas o filho adulto, o filho maduro, ele pode inclusive ser representante legal dos seus pais em alguns lugares. E é sobre um pouco disso que eu quero compartilhar com você nesse dia, qual a nossa função de filhos maduros e como nós devemos e podemos representar o nosso Pai nesse mundo, nessa terra. Então eu quero que você vá comigo lá em Romanos, capítulo 8, novamente, versículo 19, que vai dizer, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Aguarda de forma... existe uma expectativa, da criação, aguardando a revelação, a manifestação dos filhos de Deus. E em algumas versões você vai encontrar que a natureza, aguarda a manifestação dos filhos. A minha versão fala que existe a expectativa da criação em virtude da revelação dos filhos de Deus. Então eu queria começar compartilhando com você a origem dessa palavra revelação ou manifestação. Quer dizer como se revelam, como se manifestam os filhos de Deus. A mesma raiz, que é usada por essa palavra, é a raiz de Apocalipse, que quer dizer revelação, aquilo que estava descoberto. Então é momento dos filhos maduros de Deus saírem, se mostrarem, se revelarem para essa criação. Chegou um momento em que nós não podemos mais nos comportarmos como aqueles que só são os crentes dentro da igreja. Nós precisamos manifestar o nosso Pai em qualquer lugar que nós estejamos. Quando a Romanos 8,19 vai falar da criação, quem é que está aguardando? Se você ler criação por criação, você pode pensar, está falando da natureza em si, mas se você for no profundo daquilo que quer dizer essa palavra, da origem dessa palavra, ele não fala só de natureza. E eu queria compartilhar isso com vocês. No original, quer dizer quitissis, criação de seres, algo, instituição e lugar. Ou seja, toda a criação, tudo que foi criado está aguardando a nossa manifestação, está aguardando a nossa revelação de quem nós somos em Deus e quem é Deus em nós. E aí, se nós formos subdividir, o que compõe essa natureza, o que compõe essa criação, nós vamos entender que uma das partes dessa criação são seres, ou seja, são animais, são pessoas, é a natureza em si. Então a natureza está esperando sim a manifestação dos filhos de Deus.
o seu corpo faz parte da natureza. O mar faz parte da natureza. Os animais fazem parte da natureza. Mas eu quero chamar a atenção para o ser humano, para o homem como parte dessa natureza. As pessoas lá fora, elas estão esperando que você se revele como filho de Deus. Nós viemos de um tempo em que pregar o evangelho significava dizer, olha, você aceita Jesus e você vai para o inferno. Tá errado? Não. De fato, sem Jesus, a pessoa vai, o caminho automático ao inferno. Mas isso não precisa sair da nossa boca. É mais fácil dizer, olha, Deus te amou tanto, de tal forma que deu o único filho dele para que você tivesse vida eterna. Eu estou falando a mesma coisa, mas eu estou transmitindo. Então, estamos nós vivendo num tempo em que existem pessoas que estão necessitadas de ouvir uma palavra de esperança. E essa esperança é Jesus. Então, é a natureza, é o ser humano, é a criação de Deus, aguardando a sua manifestação como filho, aguardando que você revele o caráter, a identidade de filho de Deus. A segunda coisa, né, é que essa palavra natureza ela vai englobar são coisas, né, a criação, a fundação de coisas em si. O que seria isso? Seria as circunstâncias, né? Quando fala coisa não está dizendo a agenda está esperando a manifestação de um filho de Deus. Não é isso, não é uma coisa no sentido de objeto, mas a gente pode trazer para circunstâncias, né? Aonde de repente na nossa vida a gente se deixa abater por circunstâncias, por situações e nos esquecemos quem nós somos em Deus. Então as situações, as circunstâncias, elas estão esperando que nós venhamos nos manifestar como filhos de Deus. Por exemplo, essa circunstância de pandemia que a gente está vivendo, né? Existe uma expectativa do mundo, existe uma expectativa da natureza, da criação, existe uma expectativa da sociedade que os filhos de Deus se manifestem. É claro, nós precisamos ter todos os cuidados, tomar todos os cuidados, mas nós não podemos, em hipótese alguma, manifestar medo, porque o verdadeiro amor joga fora todo medo. E o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai é o verdadeiro amor. A palavra diz que Deus é amor e o verdadeiro amor lança fora todo medo, então não pode haver espaço no meu coração. Uma coisa é o medo natural, que me protege, né, que não deixa que eu coloque a mão no fogo, que não deixa que eu me jogue de um penhasco, mas o medo que paralisa não é um medo que vem de Deus. Não é o medo que te protege, mas é o medo que te paralisa. Esse medo é do inferno, esse medo é demoníaco. E nós somos filhos maduros, e filhos maduros não podem ser levados pelo medo, mas pela palavra liberada de Deus para nós. E transmitir essa palavra de vida, transmitir essa palavra de esperança para quem está nos ouvindo. O nosso comportamento diz muito sobre nós, diz muito de quem nós somos. Então eu queria te perguntar nesse dia como você tem se comportado, sendo você um filho maduro de Deus. Uma outra circunstância em que uma outra situação em que isso se manifesta, em que essa natureza se manifesta, são as instituições. A igreja é uma instituição, a família é uma instituição, a escola é uma instituição, o seu trabalho é uma instituição. Como tem sido o seu comportamento, como tem sido as suas ações nesses espaços, né? Os filhos maduros, se você for ver um recém-convertido, os filhos que ainda são crianças na fé, eles não conseguem distinguir muito isso, né? E eles têm um comportamento na igreja que muitas vezes não condiz com o comportamento nos outros espaços, mas na verdade, sabe, queridos, essa manifestação, sobretudo em outros espaços que não são espaços cristãos, eles precisam se dar pelo nosso comportamento.
existe uma frase que diz que o nosso comportamento grita, as nossas ações gritam mais alto do que as nossas palavras. Então aquilo que eu digo precisa estar alinhado, em consonância com aquilo que eu faço, com a forma com a qual eu me comporto. E isso é uma premissa que muitos cristãos eles acabam se perdendo, acabam não vivendo, e isso prejudica a imagem do nosso Pai ao qual estamos representando. Quantas vezes você já não ouviu alguém dizer assim, para ser crente igual a fulano, eu prefiro não ser. E na verdade nós estamos num tempo que isso precisa ser reconfigurado, de dizer assim, olha, eu não quero ser igual a fulano, mas eu quero ser igual a você, porque eu vejo Jesus em você. Eu vejo Jesus nas suas ações, eu vejo Jesus nas suas palavras. Olha, fulano ali, ele faz fofoca, mas eu sei que você não faz, eu sei que você é uma pessoa de confiança. Olha, aquela pessoa ali é totalmente crítica, julgadora, mas você não, você reflete o caráter de Jesus, você não aponta, você não critica, você não faz fofoca, você não mente. Então nós precisamos, como Paulo falou, né? Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Existe algo chamado referência, e a nossa referência é Jesus. Então eu preciso amar o que Ele ama, odiar o que Ele odeia e andar conforme Ele me ensinou a andar. E por último, né? O lugar geográfico, que pode ser, a gente pode então relacionar a mais a questão de missões. Os filhos maduros de Deus, essa natureza, ela está na expectativa que esses filhos se manifestem em lugares, ou seja, na sua vizinhança, ou se você tem chamado missionário, evangelístico, é hora, né, de despertar isso. Não se trata de um ministério em si, porque nós não estamos falando de trabalho, nós estamos falando de manifestação de filho. Isso se dá para além do ministério que eu exerço na igreja, isso se dá para além do lugar que eu ocupo na igreja, isso se dá para a minha vida, onde quer que eu esteja. Eu preciso manifestar o caráter do meu Pai, porque eu sou filho e filho representa o Pai. Eu preciso me revelar como tal, eu preciso me manifestar como tal. Então, se você tem chamado missionário, é momento de se capacitar para ir para o campo missionário. Mas talvez o teu campo missionário seja a sua rua. Então, manifeste Jesus na sua rua, manifeste Jesus no seu trabalho, como nós falamos das instituições, manifeste Jesus na sua família, manifeste Jesus com as pessoas que você encontra na rua. Quantas vezes Deus às vezes nos manda dar uma palavra e a gente treme, a gente para, porque tem medo, porque não sabe como é que o outro vai reagir. Mas mais importante do que como o outro vai reagir é como eu reajo diante do meu Pai, daquilo que Ele confia em mim. Só que para isso tem 3 questões muito importantes que precisam ser desenvolvidas para que essa manifestação se realize. A primeira delas é a importância da fé. Eu quero que você leia Hebreus 11, né, capítulo 1, que vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, né, e a convicção daquilo que se espera. Então, nós precisamos exercer fé. Como eu dei o exemplo, né? Eu preciso, pela fé, entender que se meu Pai está me confiando uma palavra, se meu Pai está me confiando alguém para cuidar, eu preciso exercer isso em total dependência dele. A segunda coisa é a importância do testemunho. Se a gente for lá em Atos, capítulo 1, versículo 7, ele vai dizer, né? Vem todo um discurso e nessa parte do versículo ele vai dizer: sereis minhas testemunhas. O que é ser testemunha? São aqueles que por seu exemplo provaram a força e a genuinidade da sua fé. Pelo exemplo, nós precisamos ser exemplos. Porque olhando para mim estão vendo o meu Pai, olhando para mim estão vendo Jesus. Então eu preciso ser exemplo, eu preciso dar testemunho de quem eu sirvo. Isso tem a ver com comportamento. E por último, a importância do relacionamento. João 15,15, Jesus vai dizer: não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu vos chamo de amigo, porque tudo que eu tenho recebido do Pai tenho dado a vocês. Ou seja,
relacionamento. Eu só vou conhecer o meu Pai para manifestá-lo quando eu me relacionar com Ele. Então isso quer dizer que eu preciso de uma prática de vida de oração, de adoração e de leitura da palavra. Quando eu separo adoração de oração, porque a gente não pode só chegar a Deus para pedir. A nossa oração não pode ser uma oração só de petição, tem que ser uma adoração de louvor, uma oração de louvor, uma oração de adoração. E em algum momento a gente tem as nossas necessidades que precisamos levar ao Pai, mas que a nossa oração não seja só regido por isso. Porque o relacionamento, a intimidade, eu preciso conhecer, desejar conhecer o meu Pai, para que cada vez mais eu manifeste Ele nesse tempo, nessa terra e nessa geração. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que essa aula seja produtiva para a sua vida. Eu sei que sempre tem uma tarefa depois das aulas, mas eu não vou te passar uma tarefa não. Eu só quero que você diga: Pai, eu quero revelar. Eu quero te revelar para o mundo. Pai, eu quero ser manifestação do teu reino para esse mundo. É o que eu quero que você diga, é o que eu quero que você ore, para que a partir de agora você não só viva como um filho maduro, mas que você manifeste, se manifeste como esse filho maduro nessa terra. Amém? Que Deus te abençoe. Você pode botar no grupo, você pode botar na sua rede social, só para dizer assim: Pai, eu quero te manifestar nessa terra. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz.